Pessoal, tudo bom com vocês? Então, estamos com esse papagaio de cabeça pro ar, porque eu quero falar para vocês que aqui no Erepet a gente também atende pets não convencionais, ou seja, pets que são silvestres, tá? Nós também atendemos. Então, desde aves até roedores e répteis, né? São os mais comuns assim e corriqueiros no nosso atendimento. E eu aproveitei esse bichinho lindo, maravilhoso que ele está se desestressando agora, porque onde ele mora tem uma parte muito grande que foi feito para ele, grandão, tá? Onde ele fica, a área que ele fica foi feito um viveiro para ele, bem grande. Só o deslocamento da casa dele até aqui no Erepet foi usado essa gaiola, por isso que ele tá bem estressado. Aí a gente espera ele acalmar, né, louro? Espera ele acalmar para a gente conseguir fazer o atendimento. E eu aproveitei para fazer esse vídeo, pessoal, porque isso é muito comum na clínica veterinária, infelizmente, tá? São animais que muitas vezes eles apresentam um crescimento exacerbado de áreas do corpo onde apresentam queratina. O bico, por exemplo, e as unhas, o que vocês vão observar aqui no caso dele, tá? Dá uma olhada no biquinho dele como cresceu demais e também as unhas dele acabaram crescendo demais. Então, esse crescimento exacerbado, pessoal, muitas vezes ele está ligado a alguns fatores de genética, tá? Principalmente a genética do animalzinho. Então, porventura, por exemplo, assim, quando tem algum criadouro que já vê que o machinho e a fêmeazinha tá crescendo demais aquele biquinho, já faz com que aquele animal não se reproduza mais, não faz mais o cruzamento deles para não passar geneticamente, né? Outra coisa que a gente pode observar, e infelizmente é muito corriqueira, é a falta de cuidado que as pessoas têm com animais, muitas vezes pela falta de experiência com aquela espécie, acaba acontecendo e tendo para eles alguma falta, tanto de enriquecimento ambiental, quanto na questão nutricional, que é o que é mais importante. Então, você dá para eles fontes que eles vão roer, vão gastar aquele biquinho, porque na natureza eles faziam isso muito frequentemente, todos os dias. Então, o enriquecimento ambiental do local onde esse animalzinho vai ficar é de extrema importância que que se atenha a isso para não deixar faltar e não começar o crescimento exacerbado das unhas e o crescimento exacerbado do bico, tá? Esse desequilíbrio nutricional muitas vezes ele está mais ligado quando as pessoas começam a humanizar esses animais nutricionalmente. O que eu tô falando? Geralmente assim, pessoal, comida de pessoas não é para animais, tá? Nós somos primatas nessa categoria, tá? Nós somos mamíferos. Então, assim, que se assemelha mais próximo aos primatas, porque eu tô falando em silvestres e selvagens, tá? Pets não convencionais. Então, a gente tem que saber e ter em mente que eu não posso ir lá e dar um bolinho para esse papagaio, eu não posso ir lá e dar uma bolachinha para esse papagaio industrializado, sendo que até mesmo nós, como seres humanos, não deveríamos consumir isso porque não faz bem à nossa saúde. Imagina para a saúde de um pet que na natureza jamais teria contato com o sal e com o açúcar. Tem pessoas que dão leite totalmente errado para uma ave, pessoal, tá? Eu vou dar um cafezinho. Vou dar café. A cafeína é extremamente prejudicial. Tudo isso o que acarreta? Acarreta num desequilíbrio e um distúrbio metabólico, tá? Principalmente lá no rim, no fígado dessas aves, e dando esse equilíbrio metabólico nessas aves, começa a questão hormonal, o desequilíbrio hormonal, e aí começa a sobrecarregar rim, fígado, pâncreas. Quando vê, esses animais estão todos apresentando esse tipo de problema, tá? Infecções também pode acontecer, tá? Bateu o biquinho, começou com uma infecção, começa uma produção, um aumento do crescimento daquele bico por essa batida dessa lesão, pro corpo mesmo dele se regenerar e começar uma cicatrização um pouquinho maior com aquela infecção, o biquinho começa, tá? E principalmente doenças hepáticas, então o pessoal tem que tomar cuidado com o que vocês fornecem para eles para evitar esse tipo de coisa. É claro que algumas espécies no longo da vida, porque a gente sabe quando pega um papagaio, ele não vai durar como um cachorrinho, como um gatinho ali, de média de 10 a 20 anos, tá? Um papagaio dura, claro, com uma alimentação saudável, tudo ok, tudo tranquilo, num ambiente favorável, né? Com enriquecimento ambiental, que hoje uma gaiola, assim, imagina onde ele não consegue estender as asas, pessoal. Isso
Jamais é crime você manter assim, é como eu falei, esse papagaio só veio até aqui porque ela é uma fonte de transporte, tá? De locomoção, um aparelho usado para transporte desse animal. Então você imagina aquele animalzinho que vai durar, eles duram aí de 50 a 70 anos, né? Algumas aves até mais, a arara muito mais. Então assim, tem que tomar cuidado e tomar cuidado também com a questão de que esses animais a gente vai herdar eles muitas vezes do vô, da avó, ou nós vamos deixar para os nossos netos esses animais. Então, se o pai e a mãe gostam de animais assim, tem que pensar que o filho que vai ficar, porventura aconteça alguma coisa, vão ficar sobre a posse daquele animalzinho. Então, todas essas coisas a gente tem que ter em mente quando a gente pega um animalzinho. Quanto tempo vai durar, o que precisa para enriquecer esse animal, quais são as especialidades dessa raça, dessa espécie, o que eu preciso para me dar uma vida legal e bacana para aquele animalzinho não sofrer nas minhas mãos e nas mãos da minha família. Então, tudo de acordo, aí sim você adota ou você compra, né, um animalzinho, aquele que mais lhe agrada. Mas sempre assim, pessoal, procure um médico veterinário para te orientar em relação à doação, em relação a alguns métodos, alguns meios de cuidado, tá? E agora nesse bichão, então, né, louro, nós vamos fazer o corte do biquinho e também o das unhas dele. Tá bom, pessoal? Um beijo, um abençoado dia pra todo mundo. Aí agora faz assim. Deu certo? Ai, que bom. Pessoal, então deu tudo certo com o louro, unhas aparadas, bico, excesso de bico cortado. E tá aqui, ó, o excesso do biquinho dele. Olha que legal que ficou, ó. Deu tudo certo, né, louro? Olha o seu pedacinho de biquinho. Vamos agradecer o seu dono pela confiança em trazer o louro, cortar o excesso do bico, cortar a unha. Tudo certo, né, louro? Obrigada a todos, pessoal, que contam conosco aqui no Eripet. Nós também atendemos pets não convencionais, tá bom?